Nosso estudo de hoje está na Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 16. Porei-me as leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. É Paulo falando para a gente, e Emmanuel comenta aqui no livro Vinha de Luz, lição 81. As instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Toda a movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representam fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é escrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalistas com um certo proveito à nossa posição individual, diante do próximo. Mas diante do Senhor, o problema fundamental de nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. O Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos disso a certeza e não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os precisos recursos para que lavemos nosso livro íntimo com as águas das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. Interessante, né? Vamos lá, vamos falar sobre o estudo de hoje assim, né? Leis do Evangelho, Boa Nova, foram trazidas lá por Jesus, teve o seu frontispício lá nos 10 mandamentos de Moisés, né, que são 10 mandamentos para toda a eternidade, e que até os dias de hoje a gente ainda estuda, medita e tem uma dificuldade muito grande de praticar tudo que está aquilo na lei de Jesus, mesmo já conseguindo identificar que é o caminho da felicidade, que a gente está afastado da felicidade enquanto a gente não consegue trazer essas leis para os nossos corações, tudo bem. Então Emmanuel começa dizendo para a gente, as instituições humanas estão cheias de código, aqui no Brasil é código civil, código penal, código de processo, código disso, daquilo, e se for levantar mesmo toda a legislação que está vidente no país, é coisa de muitos livros, muita coisa um em cima do outro. Então, os templos permanecem repletos de pregações também, interpretações, maneiras de visão religiosa. E os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. A gente sabe que cada uma das suas religiões pretende também escrever livros em torno do que está tratado no Evangelho, tudo bem. Mas ele vem falar para a gente, ó, toda essa movimentação de páginas rasgáveis, páginas igual essa aqui que eu posso pegar e rasgar, né? Eles são portadores de vocabulário restrito, representa apenas uma fase de preparo. O objetivo do Jesus, é claro, é trazer para o nosso coração a inteligência e os seus ensinamentos, é o que ele está querendo dizer aqui para ele. E primeira coisa que se chama atenção, Emmanuel é legal ele chamar atenção o tempo todo, porque a gente percebe que no caminho de evolução espiritual nós temos duas asas, a asa da inteligência e a asa da moralidade. E a asa da inteligência é a primeira que vai na frente. A gente primeiro começa a estudar, começa a aprender os preceitos, para daqui a pouco, de maneira tímida, nós somos lentos mesmo, a gente começar a praticar, né? A gente começar a sentir a lei de causa e efeito, né? Mas ele vem falar aqui para a gente, ó, a gente vai, no primeiro lugar, pegar o lado intelectual, nos programas religiosos, vamos estudar filosofia e cultura meramente verbalista, procurando aproveitar o nosso ponto pessoal, a nossa etapa evolutiva e até mesmo justificar os nossos erros, procurar uma maneira ali de tentar amenizar para a gente, embora Jesus já falava, né? A gente tem mania de olhar o cisco no olho do outro, esquece de olhar uma trave que está no nosso. A gente quer relativizar os nossos, enquanto que o dos outros não, né? A gente costuma ser rigoroso no julgamento com os outros. Isso é normal nas etapas evolutivas também. Então, o que o Emmanuel vem chamar a atenção o tempo todo para a gente é falar para a gente, ó, é uma etapa, mas não adianta ficar só no papel, no estudo, a gente tem que exteriorizar isso através de exemplos,
né? Tem que ser exemplo vivo disso, não tem jeito. E o que acontece, né? A gente estava ontem conversando no círculo de amigos e eu falando com eles, né? Falando para eles que eu admiro muito algumas pessoas que se declaram até mesmo ateus, mas que têm uma facilidade em perdoar, em se colocar no lugar das pessoas. E eu cheguei a falar para eles o seguinte: eu preciso ler e estudar a doutrina espírita todo dia para ver se eu consigo alguma coisa, enquanto tem pessoas que já trazem, por conta de conquistas em encarnações passadas, comportamentos que eu admiro. Tem alguns amigos meus, do meu ciclo pessoal, que eles sabem disso. Eu falo para eles: do jeito que você age, você nem precisa de religião, você está aí agindo dentro do ideal mesmo, você está trazendo isso através de exemplos mesmo. Isso é um comportamento, né, muito legal, é um comportamento que a gente precisa aqui ficar fazendo estudo, ficar fazendo revisão, precisa do vigiar e orar. E quando a gente entra num programa realmente, um programa de reforma, um programa para trazer uma coisa melhor para a gente mesmo. Ele vem dizendo para a gente, ó: o mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. E quando ele fala isso, a gente olha, que bom, né? Mas como é que ele vai escrever? Ele vai escrever nos fazendo passar por cada experiência, e em cada experiência a gente ou aprende por bem, né, pelo amor, ou aprende através da dor. Então a gente tem que começar a colocar na cabeça que o sofrimento que acontece com a gente, a grande maioria das vezes, esse sofrimento está querendo impulsionar a gente para o progresso. Ele está querendo chega um ponto que a gente, peraí, para tudo, eu não quero mais esse tipo de coisa para mim, eu vou ter que ter uma mudança moral mesmo, mas para eu fazer isso, eu preciso sentir os efeitos do comportamento que eu estou tendo. E a gente só vai sentir esses efeitos normalmente através de processos purificadores, através de processos de sofrimento mesmo. Porque a gente não está no coração das pessoas, a gente não sabe o que as pessoas pensam. Muitas das vezes a gente faz as pessoas sofrerem, ou então mesmo a gente sofre também por não conseguir escravizar as pessoas ao nosso ponto de vista. E a gente tem que entender que cada um é como se fosse um fruto e tem o seu tempo certo de amadurecer. A gente, com a doutrina espírita, a gente vai aprendendo, inclusive, que nossos filhos são espíritos e que tem filhos nossos que já nascem, já trazem, né, aqui desde o útero materno, uma evolução maior até do que a nossa. E muitas das vezes a gente não concorda com a posição deles. A gente está percebendo agora, recentemente, né, que tem vindo para cá espíritos mais evoluídos que a gente. Nossos filhos, às vezes, estão dando show na gente. Show de perdão, show de busca por amor, enfim, coisas que a gente está tendo que aprender com nossos filhos e com o comportamento deles, né? Então o que acontece olha a frase final do estudo de hoje: tenhamos disso a certeza e não estejamos menos convencidos de que às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os precisos recursos para que lavemos o nosso livro íntimo com água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. E o sofrimento, né, gente? Sofrimento vai vir toda vez que a gente tiver que sair da nossa zona de conforto e tiver que se adaptar a coisas novas. Eu costumo usar um exemplo bem simples, né? Às vezes o filho odeia lavar louça, não quer ajudar. Se você começar a obrigar a ele a lavar a louça, vai ser um sofrimento para ele no primeiro momento. Ele vai fazer magoado, mas daqui a pouco ele vai começar a aprender, né, os valores da higiene. Aquilo vai deixar de ser um sofrimento para ele e ele vai trazer para o patrimônio dele mesmo. Ele vai ter isso na cabeça, né, que a gente precisa de higiene. Ele vai começar a arrumar o próprio quarto, vai começar a zelar com a sua própria saúde do corpo físico, com as suas roupas, tudo educação que vai vindo dentro de casa e que é sofrimento para os pais que têm que sair da zona de conforto e começar a renunciar a fazer pelos filhos. É sofrimento para os filhos que têm que disciplinar um novo comportamento. Mas a gente sabe qual é o resultado quando esses ensinamentos são bem-vindos. Eu me lembro com muito carinho de todas as vezes que minha mãe me obrigava a arrumar o quarto, tinha os corretivos, tinha aquilo tudo. E a gente pega os exemplos, às vezes, né, da infância, para querer chamar a atenção para os exemplos maiores que a vida vem trazendo para a gente, nos campos do relacionamento pessoal, nos campos do relacionamento positivo, mas lembrando que a lei de Jesus, que é a principal de todos nós que estamos aqui na Terra, ela vai ser escrita em nossos corações, querendo
ou não querendo. É tudo de acordo com o tempo e a boa vontade de cada um. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.